para isso. Nós precisamos ter informação, saber por onde que nós podemos caminhar e trilhar coletivamente, porque a resistência ela não é individual, ela é coletiva, a gente percebe e vê vários movimentos vitoriosos. Um deles, a gente pode colocar aqui a exemplo, foi o Fundeb. Hoje o Fundeb está muito melhor do que estava, e foi uma luta travada, debate público, durante um governo genocida, um governo extremamente autoritário e privatista. Ou seja, não adianta a gente achar que não é possível. É possível sim, porque já tivemos vários episódios em que o público preponderou e o privado acabou ficando em segundo plano. E, nesse sentido, eu queria dar as boas-vindas para todas e todos que estão aqui. Sofia Cavedon, que já fez uma fala inicial, mas situando aqui de várias informações, está aqui também representação do deputado federal Bom Gás, o Paulinho. Um abraço, Paulinho. Aqui também representação do presidente do Sindicato de Bancários. Consegui entrar na sala, meu querido. Luciano. Também está aí, nosso querido deputado federal Bom Gás, defensor do patrimônio público brasileiro. Bem-vindo. Então, eu digo assim, os parlamentares, porque tem problemas de agenda, aqueles que tiveram problemas de agenda, vão me mandando aí. O Luiz Borba, está também aqui online, vai ajudar a organizar as falas. Mas, inicialmente, a gente tem uma organização. A ideia é ouvir primeiro o Edson, do Simpa, e, na sequência, a Sandra, coordenadora do Cores Demai, e depois a gente ouvir o Arilson, para ter um panorama da situação atual que está hoje o debate do saneamento no Rio Grande do Sul, em particular em Porto Alegre. Depois nós teremos algumas falas que eu vou chamando na sequência, mas os parlamentares, se tiverem problema de agenda, pode me dizerem aqui que a gente vai passando à frente, aí vão ter um período para fazer uma fala também, uma saudação, e trazer aqui a sua intenção, a sua reflexão. Mas, inicialmente, pode falar, Bolgas. Não, Jonas, se vocês me autorizam, não quero ser chato, entendeu? Mas eu realmente, hoje eu assumi aqui a função da relatoria do PPA, que está sendo entregue aqui hoje. Então, é muito importante. Vocês todos participaram no estado daquele debate. Eu assumi a relatoria, eu tenho que dar umas entrevistas agora ainda sobre isso. Tem sessão ainda. E também assumi, a Sofia te saudando, querendo saudar todos os demais. Sofia estava de aniversário esses dias, eu liguei para ela. Da festa não pude ir, tá, Sofia? Mas receba o nosso abraço ainda carinhoso, tá? Saudar todas as demais lideranças, em nome do nosso grande amigo, do Cidiago aqui, que é o Vinte, né, que vai falar daqui a pouco. Arilson, vou te ouvir também aqui rapidamente. Tantos outros companheiros que estão aqui na sala que eu não posso saudar todos aqui, que eu vou fazer uma grande injustiça, tá, Miriam? Mas vendo a Miriam aqui com a carinha dela e com a camisa da FUP, né, que é a nossa Federação dos Petroleiros, quero saudar todos e todas. Pessoal, bem objetivo. Criamos hoje, viu? Eu vou falar do saneamento uma frase só porque vocês estão tratando, mas só quero colocar, também assumir uma outra relatoria hoje, de uma subcomissão na Comissão do Trabalho sobre trabalho análogo escravo e trabalho análogo escravo. Nós tivemos essa experiência do Rio Grande do Sul, infeliz, né? Ainda presente, então nós vamos ter uma subcomissão. Eu sou relator também dessa subcomissão, tá? O deputado Lindemeyer propôs já uma atividade no Rio Grande do Sul. Nós vamos avisar vocês, Jonas, tá? Quando isso vier a ser, para vocês acompanhar, sempre acompanhar. Teu mandato exemplar. Quero te parabenizar, tá? Pelas atividades que tem desenvolvido. E também, agora, nós temos o debate, que eu acho que o segundo semestre, para mim, é o mais importante de todos, é a questão de taxação dos ricos, dos super ricos, né? Lembre que nós debatemos uma reforma tributária no primeiro semestre, que era mais sobre o consumo, cobrar no destino, acabar com as guerras fiscais, mas isso aí, para a renúncia fiscal, os deputados aqui estão loucos para votar. Mas, ao mesmo tempo, taxar progressivamente o imposto e os super ricos, né, nos offshore, eles não querem. Então, nós não conseguimos votar isso esses dias. E o Lula mandou um outro projeto, 2 projetos. Quem tem offshore, que é mais jurídica, né, e os que têm dinheiro, pessoa física no exterior. Então, para mim, esse é o debate, porque nós queremos todos os programas sociais que nós falamos, como é que vamos ter se não tem dinheiro? E o PAC? Alguém tem que pagar a conta. Bom, vamos querer que os pobres paguem a conta?
né? Então, essa é educativamente o grande debate do segundo semestre. E, obviamente, que dentro disso está a gente ter estruturas públicas. E aí nós entregarmos a água, né, Jonas, né, do modelo de saneamento que foi votado aqui, um absurdo. E o Lula tentou já reformar isso e nós, por um PDL, perdemos aqui para o projeto de decreto legislativo. Então, só para ver a fúria que ficou Centrão aqui, quando o Lula alterou esse modelo de saneamento que foi votado no governo golpista. Então, e essa é a grande questão também que está presente, né, nosso debate aqui. Nós já solicitamos, os deputados aqui, a Rosário, os demais colegas deputados, uma conversa com o Rui Costa para tratar desse tema todo EMAI, tá? Que é preocupante sobre esse tema do PAC agora e no próximo período. Vamos ter no Rio Grande do Sul uma atividade específica, PAC Rio Grande do Sul. O Lula lançou o PAC, Sofia, no Rio. Nós estamos trabalhando agora para ter um encontro no Rio Grande do Sul, PAC RS, tá? Então, para fazer o debate também. Então, só para a gente estar sintonizado. E quanto à luta do saneamento, vocês todos aqui, é bom a gente se encontrar para reforçar os argumentos, ter mais dados, né? Anula leilão, tá? Nós estamos nessa linha aqui, viu? Isso nós todos temos que continuar falando, é um escândalo, né? O que aconteceu nesse processo todo da Corsan. É o momento de a gente mostrar quem é o leite no Rio Grande do Sul, tá? Porque eu acho que a maioria que está nessa sala votou, né, no leite, mas nós sabíamos que não podia ter o Onix, que era a carinha total 100% do coisa aqui de Brasília, que vai para o seu lugar devido nos próximos dias, mas, obviamente, sabíamos, né, desse tema de projeto da diferença, então há que se fazer a política hoje concreta, né, para mostrar para a sociedade quem é, né, essa figura e que projeto eles têm. E esse anula leilão, acho que é uma tese importante, né, Jonas? Está fazendo bem nos dias certos essa audiência de hoje. Então, eu quero deixar esse recado, contem conosco, sempre, tá? Mas eu preciso operar agora, tá? Então, eu tenho que pedir licença para vocês. Jonas, me compreenda, tá? Mas seguimos e parabenizar teu mandato. É importante que a gente faça isso, tuas iniciativas e o fato de tu estar debatendo saneamento mostra, né, da abrangência do teu trabalho, que não é só educação, não é só funcionalismo, é pensar a cidade, pensar a saúde, pensar desenvolvimento, pensar, né, os temas conjuntos. É por aí. Grande abraço, tá? A todos vocês que estão participando. Desculpe, realmente, ter que sair, tá? Mas valeu, Vênus, aí. Valeu, Bongás. Obrigado pela vigilância constante aí, a defesa do povo gaúcho, dos nossos bens tão preciosos. Inclusive, agora, olhando aqui, a gente admira muito teu mandato, Bongás. Deixa um abraço aí para toda a tua equipe também, que a gente sabe que é um trabalho de muitas mãos. Mas agora, Bongás, olha só o que aconteceu mesmo. Tu fica à vontade, sai quando precisares, mas às 18h51, dia 30/8, Águas do Rio afirmam que há falta de água em praticamente todos os 300 bairros e subbairros que atende. Capital, Rio de Janeiro. Concessão. É isto. Então, a população sendo penalizada. E tu pensa, hospitais, pessoas com acamados, pessoas que chegam de trabalho em casa, chegar em casa não ter água. Isso é um absurdo. E está isso desde ontem. Um debate profundo que a gente precisa fazer no Rio Grande do Sul, já olhando o que aconteceu em outros lugares. É um absurdo. Sequestraram o direito das pessoas ao mínimo. Água, energia elétrica, saneamento. É um absurdo a forma como o neoliberalismo consegue, né, ocupar os espaços e sequestrar direitos. Eu trabalho muito nessa ideia. Então, a gente tem essa intenção com esta frente parlamentar de redebater esse tema, porque o Melo não quer debater. O debate dele é monólogo na mídia, dizendo que não consegue fazer drenagem, não consegue levar mais saneamento. Agora fica o questionamento, que hoje nós vamos debater aqui. Como que outros governos progressistas na cidade conseguiram colocar encanamento, levar água, levar esgoto nas periferias da capital? A década de 90 aconteceu muito isso, inclusive a Frente Popular ela era criticada porque enterrava dinheiro, fazer saneamento. Alguns diziam que era enterrar dinheiro, mas na verdade era conceder esse direito básico, colocado inclusive na Constituição. Mas eu quero saudar aqui o Adinaldo Maércio, do SENGE, representando o Irineu, também presidente da STEC, o Arilson, do CIDIAGO, que eu já havia falado, enfim, tantas outras pessoas, representação também
do gabinete do querido deputado estadual Rosseto, a Cláudia Franco, também presidente do SERGS, Sindicato dos Enfermeiros. Cláudia, que está aí na luta, né? Que não destrava esse piso, e que o Sebastião Melo também não quer pagar o piso da enfermagem nossa de Porto Alegre, que é um absurdo tremendo. Mas eu quero inicialmente já aqui passar a palavra para o Edson Zomar e depois, posteriormente, para a Sandra, e aí a gente poder depois ouvir o Sindiágua, querido presidente Arilson, que está aqui, e a gente dá sequência à nossa reunião de debate, que é informativa e organizativa, mas eu não posso deixar aqui de destacar o papel fundamental dos servidores do DEMAI, do SIMPA, capitaneados aí pelo Edson, que é um lutador histórico, a Sandra no Cores, enfim, tantas pessoas, o Jefferson também, que se colocou aqui já dentro do Zap, aqui no WhatsApp, né, da sala. Enfim, não consigo nomear todo mundo, vocês me perdoem, mas, no nome dessas pessoas, eu queria dizer que a luta em defesa do DEMAI acontece muito porque tem essa resistência do funcionalismo lá dentro, tem essa vigilância constante, tem essa marca, inclusive, né, Sofia? A gente usa essa camiseta construída que pela essa luta histórica, realmente, assim, o Edson, a Sandra, tantas outras pessoas do DEMAI, que é uma marca que fica na cidade, mas nós temos que cada vez mais ampliar isso. Por isso a ideia de trazer essas forças políticas, esse resgate histórico, através, enfim, dos ex-vereadores, ex-diretores do DEMAI. Mas eu quero passar inicialmente para ti, Edson. Satisfação em estar aqui contigo, para a gente ouvir um pouco a ideia do SIMPA e o que o SIMPA tem feito e qual o panorama que vocês apresentam na defesa do DEMAI, na defesa da água do saneamento público de Porto Alegre. Me ouvem? Sim, ouvimos bem. Saudar o vereador Jonas e aos demais presentes, não vou citar ninguém especial para não esquecer o nome de ninguém. E vou tentar fazer um breve relato histórico, que eu acho que é importante para contextualizar, e eu acho que depois a Sandra pode complementar mais a miúde a coisa. Na verdade, o SIMPA tem um papel histórico, é importante colocar isso, no sentido de ser o sindicato de servidores de todos os funcionários e servidores da prefeitura. E a prefeitura, ela presta N serviços públicos praticamente em todas as áreas de ponta, não só meio de ponta. E o que ocorre é que, a partir de 2017, com a eleição do prefeito Marquesan, com uma lógica neoliberal bastante contundente, vamos dizer assim, começou um processo em todos os serviços da prefeitura, de maneira variada, mas no sentido da desconstrução do serviço público exercido por servidores e de forma direta pelas autarquias, secretarias. E nesse processo aí, começamos no DEMAI, na época de Ecores DEMAI, um processo de resistência já no início da gestão. A partir daí surgiu a camiseta como identidade do movimento e da luta, e construímos, inclusive, uma greve histórica, onde foi derrotado o famigerado PL10, encaminhado pelo prefeito em 2017, greve essa que ocorreu em outubro de 2017, por 40 dias, foi retirado, inclusive, da Câmara esse projeto. Isso representou um importante avanço no sentido de construção da resistência. E, após isso, foram feitas várias movimentações contínuas de resistência, houve um certo recuo, depois houve uma contratação do BNDES, tal, no Programa Nacional de Desestatização. Enfim, né, são N atividades, a Sandra até fez um apanhado histórico, né, que, de repente, numa devida oportunidade presencial pode ser apresentado, né, para as pessoas terem uma ideia, mas que acabou repercutindo, criando uma corrente de contraponto, inclusive na própria Câmara de Vereadores, no sentido de não viabilizar a aprovação do projeto, na época. E de lá para cá tem se mantido essa luta de forma constante, né? Até mesmo o período da pandemia, que foi um período que dificultou bastante a presença, o diálogo concreto e tal. Mas, então, são mais de 6 anos de luta, de resistência que nós temos, e nesse sentido a gente se considera bastante vitorioso, e o SIMPA tem, no último período, tido esse papel importante à medida que constituiu esse conceito básico: o serviço público não é negócio privado, né? E por que isso aí?
Porque a lógica que está estabelecida hoje, tanto no Estado, teve no país, ainda está em boa parte, né? E na prefeitura, é que o serviço público é um negócio. E qual é o conceito de serviço público? O serviço público ele é uma atividade em áreas de ponta essenciais, saneamento, saúde, educação, assistência social, meio ambiente, habitação, enfim, várias áreas que propicia a mediação numa sociedade capitalista desigual, onde nem todos têm acesso ou condição econômica de ter acesso a esse serviço que garante a cidadania e a dignidade humana. E no caso do saneamento, além de tudo, da água ser uma coisa essencial no sentido da vida e do tratamento sanitário dos esgotos ser uma coisa essencial no sentido também de complementar a garantia de saúde, é uma mercadoria que hoje está colocada a nível nacional desde o marco regulatório desse movimento todo que aconteceu desde o do golpe que afastou o ex-presidente Dilma, no sentido de propiciar um nicho de mercado financiado pelo Estado com dinheiro público para que possa ser oferido lucro sem concorrência. Não é, na verdade, nem mercado, é monopólio privado. O que se chama monopólio natural, que seria, no caso, água, porque não há como tu ter 2, 3 torneiras, por exemplo, fornecendo, tu faz uma entrega e, obviamente, se sabe que o serviço público ele arrecada para manter e aprimorar o seu serviço, essa é a lógica. E o privado ele é um negócio para arrecadar dinheiro, e, no caso, para remunerar dividendos para os acionistas e investidores, entre aspas, das ditas empresas, entende, que se preocupam com o saneamento público. Na verdade, nós todos sabemos que não. E essa política nacional que houve no BNDES no período favoreceu muito isso e serviu de álibi, inclusive, para que isso acontecesse. E no caso do o DEMAI já foi um órgão de ponta, ainda o é, comparado com empresas privadas, mesmo com outras estatais, um órgão que ainda mantém um ótimo nível de qualidade de funcionamento, apesar de todo o processo de precarização que sofreu. Hoje ele conta com praticamente metade dos servidores necessários para o bom andamento da atividade, foi cerceado na sua autonomia, foi cerceado na sua possibilidade de contratação de mais servidores, coincidiu com isso a questão das reformas de previdência e tal, que acelerou o processo de redução do quadro. Enfim, em meio dessa luta fizemos várias atividades, está aqui a deputada Sofia, que junto ao Ministério Público de Contas já existem apontamentos em relação a essa questão, já condenando a gestão anterior, né? Existe também encaminhamentos feitos junto à atual gestão, junto ao Ministério Público. Enfim, é uma situação onde algo que poderia ser mantido com qualidade e ter sido aprimorado nesses últimos 6, 7 anos, foi utilizado esse tempo para precarizar, ou seja, para se criar um problema para justificar uma solução, e uma solução, entre aspas, de mercado, né? Que é a entrega. No caso do DEMAI, a leitura que a gente tem é que, diante da repercussão e até do que se sabe por toda a movimentação histórica que a gente tem, de uma boa parcela da população não vê com simpatia isso, a solução encontrada foi fazer o quê? A concessão parcial, chamada de parceirização, atualmente, que é a palavra adocicada, sonora aos ouvidos, né? E, dessa forma, eu dizer o seguinte, nós continuamos a manter o controle estratégico da água, mas todo o conjunto do DEMAI, todo o sistema que é o DEMAI, que é da captação, tratamento, distribuição, manutenção e descarte, o restante todo vai ser concedido, e a concessão, parcerização, na verdade, e aí na parcerização, concessão, se coloca o quê? O bônus com o privado e o ônus com o público. Vai ser vendido uma água subsidiada, na prática, para a empresa realizar a cobrança por 35 anos. Nesse período, vai se desconstituir o que existe, o que ficar de remanescente do DEMAI. E aí tem uma coisa importante, não se conhece, até depois possa complementar de uma maneira para alguns presentes aí, nem um processo de fácil reversão durante o período contratual de concessões, porque quando tu privatiza, como o caso da concessão, tu tem uma compra do conjunto das coisas. Na concessão, tu tem uma espécie de arrendamento, onde tu utiliza todo o instalado, passa a arrecadar, lucrar, pode realinhar preços, como se chama, pode editar, o que for. Enfim, é um negócio muito importante, um negócio que tem um valor em torno de 30 bilhões de reais, na verdade, que nós temos que multiplicar por 35 a arrecadação do DEMAI, e vai ter um retorno de contrato a lucrar, e um lucro fácil, assegurado e financiado. Enfim, esse é o debate que a gente tem procurado fazer, e o SIMPA faz isso constantemente, essa questão de forma bem consolidada, e a gente está no último período, inclusive, trabalhando no sentido mais ofensivo de trabalhar com novas mídias, que é questão de vídeos, que é questão de apresentações,
E a gente tem também o privilégio de contar com um corpo de colegas extremamente qualificado, onde a gente consegue sustentar de forma técnica, argumentada, item por item, qualquer questão. Tanto é que não houve oportunidades da questão do governo via sustentar tecnicamente ou publicamente a necessidade dessa parcerização. E para concluir, junto ao BNDES, já se tentou, inclusive, incidir com o parceiro deputado Miguel Rosseto, mas, infelizmente, a nível nacional, nessa área, não houve nenhum grande avanço. Na verdade, pela composição que há, inclusive, é necessário, então, que se mantenha, se faça essa resistência. A gente vê como a situação está num impasse hoje, não está clara a capacidade política de levar adiante, mas também não se tem nenhuma ilusão que não haja essa capacidade. Então, para concluir, é uma luta, então, que o Simpa vem travando, através do Código DEMAI, que é uma instância de base, e que faz parte dessa proposta nossa de luta de conseguir aqui negócio, serviço público não é um negócio privado. Eu passo para a Sandra, então. Obrigado, Edson, pela essa fala inicial, por nos dar esse panorama da luta a partir do Simpa, e também cumprimentando aqui outras pessoas presentes, entre elas o Marco Conceição, do Síndio-PPD. Também está aqui atento ao debate. Obrigado pela presença. E também está do Cores do DEMAI aqui, a Glaubed. Eu quero agora, já imediatamente, passar para a Sandra. E aí eu te aviso, Sandra, quando Boa noite, estão me ouvindo? Um minuto. Estão me ouvindo? Meu computador, desculpe, meu computador desligou 2 vezes. Ouvimos bem. Eu escuto bem. Estamos ouvindo bem. Boa noite a todos e todas. Eu acho que o Edson falou bastante já. Hoje, fazendo assim uma linha do tempo da nossa ação, a gente vê que a gente está desde 2017 assim, fazendo diversas ações, e a gente vê o resultado dessas ações. Assim. Então, algumas o Edson já falou, mas as ações que a gente mais, e até falando, uma pessoa esse ano nos deu uma dica, assim, vocês têm que ser visíveis, né? E até foi o deputado Miguel Rosseto, e ele disse, e a gente procurou, e olhando agora, fazendo a linha do tempo, a gente viu que esse ano foi um dos anos que a gente mais atuou, e algumas coisas que a gente fez no passado agora estão dando resultado, que foi o caso de uma representação que a gente fez no Ministério Público de Contas, que acabou imputando, né, o governo Marquesan por ter cerceado o departamento e sucateado o DEMAI ao ponto do que ele está agora. Mas, assim, falando sobre o que está acontecendo agora no DEMAI, né, então, desde março desse ano, né, o que aconteceu? O prefeito, num processo que vem correndo no DEMAI, lá que é principalmente sobre os documentos que o BNDES está produzindo para fazer o edital da concessão, o prefeito criou um grupo de trabalho lá no final do ano, em dezembro, e em 15 dias o grupo de trabalho chegou à conclusão de que o modelo para o DEMAI ideal era a concessão parcial. E a partir disso, então, várias notícias da mídia dizendo que um dos projetos prioritários do prefeito Melo seria a concessão do DEMAI, e aí, mas que ele não, com a justificativa de que para atender o novo marco legal e para financiar de alguma maneira alguma melhoria para a drenagem, e que ele ia passar pela Câmara. Bom, o prefeito até agora ele não apresentou o projeto, né? O BNDES não terminou o estudo, então o processo que está correndo no DEMAI é aquele mesmo processo lá do ano passado, que terminou em agosto, setembro, e que apresentaram em outubro. O cronograma do BNDES seria para ser o leilão agora, em julho, não foi, quer dizer, não teve nenhuma dessas coisas ainda, então não teve a apresentação do edital pronto, não passou pelo Tribunal de Contas, não tem agência reguladora, não passou pela Câmara, então não tem projeto ainda autorizativo da Câmara. Também eles não sabem ainda na concessão parcial, então para vocês verem assim como o processo ele é inseguro e a gente não entende politicamente por que ele está se expondo dessa forma, que eles não decidiram, a gente fez primeiro grupo em que eles apresentaram, né, esse projeto da concessão, fomos nós, do CORES, aí do Simpa, o Edson estava junto.
e eles nos apresentaram isso, e nós, daquela apresentação, nós fizemos 41 questionamentos, nós oficiamos isso para a direção geral do DEMAI. E até o momento, eles não responderam isso. E a gente entende por que eles não responderam isso, porque nem eles sabem o que realmente eles querem fazer. Tá? Então, o que é a concessão parcial? Seria o DEMAI captaria e produziria água e venderia, né, a R$ 1,23, né, segundo os dados dos últimos estudos do BNDES, venderia a R$ 1,23 e a concessionária o parceiro, que eles chamam, porque eles chamam de parcerização, né? Esse parceiro venderia, distribuiria água, venderia água, arrecadaria o dinheiro de todas as tarifas, inclusive as que ainda viriam para o DEMAI, que é o caso da drenagem, e seria responsável por toda a parte do esgotamento sanitário. Eles não sabem até agora dizer a partir de onde é que eles iriam medir essa água. Se é a partir da ETA, se é a partir de um reservatório, o que vai ficar para o DEMAI, o que vai ficar para eles. Eles não sabem dizer isso. Então, o que a gente fala, assim, além de não ter nenhum argumento técnico para ser concessão parcial, ou seja lá o que for, porque o BNDES foi pago para fazer vários produtos e não entregou, né? Eles não sabem, então isso é uma insegurança. Mas ele saiu na mídia e disse que ia fazer esse processo. Tá? Outra coisa que a gente não sabe é que se realmente é o DEMAI, nenhum documento de estudo do BNDES diz que é o DEMAI que vai prestar esse serviço. Nem também diz para quem vai ficar o valor do leilão inicial, que o Edson falou, que é os 400 milhões. Né? Para quem vai ficar? Vai ficar para a prefeitura? Né? Para o ano que vem, para a campanha dele? Né? Para quem vai ficar esse valor? Né? Vai ficar para o DEMAI? Não se sabe. Então, em que caixa isso vai cair e para que vai cair? E o argumento dele de que isso seria, que o excedente da outorga, que daria em torno, projetado, 109 milhões ao ano, para financiar a drenagem, na verdade, não serve para nada, assim, porque, na verdade, o DEMAI já está financiando a drenagem. E esse valor, só no orçamento desse ano, já tinha 89 milhões, tá, projetado para drenagem. Até o final do ano vai alcançar mais ou menos esses 109 milhões. Então, não vai ter nenhum investimento novo em drenagem. Então, isso é uma falácia dele. Não tem investimento nenhum novo. Isso é o que o DEMAI agora gasta para operar e para manter o sistema. Né? E para fazer as obras que precisam fazer, obras assim, bem grandes, como aquela da macrodrenagem do Arroio Areia, que estão em andamento e que o DEMAI está fazendo. Tá? O DEMAI até tem um escritório especial para fazer essas obras. Então, a situação é essa assim, agora. Então, eles têm encaminhamento. Uma novidade assim, que aconteceu esse ano é que até o ano passado, até as administrações passadas do DEMAI, o DEMAI ele não se envolvia, né, em pregar a questão da concessão. O que aconteceu no final do ano? Né? Em 2021, 2022, o DEMAI deu até uma melhorada. Se a gente for olhar os indicadores do DEMAI, o DEMAI estava dando uma melhorada, principalmente nos indicadores de atendimento à população. E a arrecadação estava melhorando. O que aconteceu? Troca a direção do DEMAI, né, coloca uma direção que agora ela vai nos locais do DEMAI pregar a concessão. Né, pregar a concessão, fazer café da manhã com os servidores. Né, fizeram vários cafés da manhã, eu acho que eles interromperam porque nos 3 últimos, né, teve uma resistência muito forte dos nossos colegas, né, teve faixa, teve cartaz, teve colega que não foi e fez questão de dizer que não ia participar daquele café da manhã, né? Porque eles saem dizendo que nada vai acontecer conosco, que tudo vai ser maravilhoso, que nós vamos ter gratificação para quem ficar e não se aposentar, porque agora eles estão desesperados. É uma coisa que é bom todo mundo saber que agora, né, que parece que eles não estão conseguindo levar a concessão em diante, estão desesperados, porque até o final do ano nós vamos ter menos de 1.000 servidores no DEMAI. As pessoas vão sair, as pessoas não vão ficar no DEMAI, não interessa dar gratificação, que elas não vão ficar no DEMAI, elas vão sair até pela insegurança, né, criada pelo governo atual. Então, elas vão sair e nós vamos ficar com menos de 1.000 servidores. E eu falei ontem, até na reunião da CUTAB, né, assim como teve aquele verão desastroso, 2017, 2018, em que faltou água, por falta de investimento do governo Marquesan, inclusive apontado pelo Tribunal de Contas, esse ano, 2023, nós corremos um sério risco disso acontecer por falta de pessoal e falta deles terem feito tudo que foi planejado ano passado, porque as diretorias fizeram todo um planejamento para esse ano, né? Eu participava desse planejamento, e esse ano eles não fizeram os contratos, não chamaram concurso, agora eles estão desesperados para fazer isso,
e talvez eles não consigam até o final do ano. Então, mesmo que faça concurso agora, e recém está sendo feito o edital para essas 33 vagas que eles autorizaram agora em agosto, né, muito em resultado da decisão do Tribunal de Contas em relação ao governo Marquesan, né? E então eles estão agora desesperados para gastar, porque o DEMAI no início do ano tinha 350 milhões em caixa, até o final do ano vai ter 400 milhões. E eles não sabem o que vão fazer com esse dinheiro, porque não vai ter tempo de tudo. Apesar do DEMAI ter um monte de projeto pronto, né, essas coisas precisam ser licitadas. Então, isso, por assim, mais boa vontade, só vai acontecer no ano que vem. Tá? Então, assim, alguns colegas que estão aqui podem estar ouvindo boatos de que eles cancelaram a concessão, de que eles não vão mais fazer até a reeleição, mas oficialmente não tem nada dito, né? E nós, do CORES, ao invés de baixarmos a cabeça e pararmos a luta, essa semana lançamos uma campanha de mídia, nós vamos ter 6 vídeos, né, mostrando a diferença da gestão pública com a gestão privada, e nós estamos instalando 50 faixas em apoio, junto com a CORES Educação e a Tempa, nas escolas municipais, e distribuindo folhetos, né, para a comunidade nessas escolas ali. Então, a nossa luta continua e é mais uma atualização do que tem acontecido. E a gente agradece a oportunidade ao vereador Jonas, né, e agradece a todos que estão participando, né, por nos ajudarem de alguma maneira nessa luta. Obrigado, Sandra, pela exposição, por nos trazer aqui informações, esse relato da luta, que é a luta sindical. Mas é importante destacar que os sindicatos, quando defendem o serviço público, estão defendendo, na verdade, para a população. O caso do SENGE, o caso das TEC, do Sindiágua, do SIMPA, enfim, tantos outros que a gente vê juntos nessa batalha. E queria aqui saudar especialmente também a presença da Inara Ruas, do Conselho Estadual de Saúde, querida parceira também de muitas batalhas, não só pelo SUS, mas pelo patrimônio do povo. E o nosso querido colega Marcelo Esgarbosa, vereador, e que eu lembro, na época que eu estava na direção-geral do SIMPA, o Esgarbosa e a Sofia eram 2 incansáveis batalhadores também na defesa aí do funcionalismo. Então, a nossa batalha não é de hoje, então me inspiro muito em vocês e agradeço a presença do colega Esgarbosa e que nós estamos organizando esse debate da frente parlamentar aqui da seguinte forma: nós temos as falas iniciais aqui dos convidados, depois a gente abre para os parlamentares, mas quando quiseres fazer tua fala, Esgarbosa, fica à vontade de me acionar e aí a gente passa a palavra. A mesma coisa a Sofia também, que já fez uma fala inicial, mas vai estar com fala garantida aqui para a gente poder fazer sinalizações da luta coletiva, os próximos passos aqui, que alguns já estão sendo dados de forma veemente pelo SIMPA, pelos trabalhadores de base da categoria ligada ao DEMAI, mas eu quero passar agora imediatamente a fala para o Arilson. Querido Arilson, pode ligar teu microfone aí conosco, que está nessa batalha tão dura, mas uma batalha importantíssima para o povo do gaúcho, que é de esclarecer o debate sobre a venda de um patrimônio precioso e a destruição. Eu compreendo dessa forma, Arilson, a destruição da Corsã. Arilson nos ouve? Sim, sim. Boa noite. Boa noite, Arilson. Bem-vindo, querido. Obrigado pelo convite. Boa noite a todas e todos. É uma satisfação conversar com vocês. Nós estamos aqui saindo agora de Taquara, onde nós estamos participando daquelas plenárias que a deputada Sofia sabe bem, governo Leite, aí a venda da Corsã, incompetência, má-fé ou corrupção, né? Enfim, tem esse material que está girando por aí, muito bom o material, né? E a gente também fez uma fala aqui para essa situação escandalosa que está acontecendo no Rio Grande do Sul da entrega da Corsã. E eu quero dizer o seguinte: eles foram muito competentes para entregar a Corsã, e o grupo organizado que tomou conta do estado do Rio Grande do Sul desde 2019, desde 1º de janeiro de 2019, eles não estão nem aí com a população gaúcha. E junto vem também o prefeito Melo de Porto Alegre, porque tudo faz parte da mesma equipe, são todos entreguistas, e eu não digo que é uma incompetência deles, foram bem competentes para fazer a destruição do Estado e a destruição da Corsã. E aí nós temos que ouvir, aliás,
ver e ouvir na grande mídia, agora a Corsã e a Egea juntos. É mentira, não tem mais Corsã. A Corsã teve que ser destruída, teve que ser assassinada pelo governador Eduardo Leite para que a Egea assumisse o papel protagonista no estado do Rio Grande do Sul. E aí, se tem má-fé ou corrupção, isso não cabe o Arilson julgar, mas na página 313 do voto da conselheira Ana Moraes, está muito claro o que ela seguiu, alcançou nesse processo todo. Aconteceu alguma coisa, acho que ele caiu. Só eu não ouço? Não, caiu para todos. Caiu para todos. Então, enquanto ele não volta, nós vamos passar aqui a fala para os ex-diretores do DEMAI, aquele querido Guilherme Barbosa. Vamos te conceder 5 minutos aqui para a tua exposição, porque eu acho que o nosso amigo Arilson está no trânsito. Voltou, Arilson? Voltei aqui, só para finalizar. Aqui, continua então, fica à vontade. Perdão, a gente tá na estrada aí, isso acontece, né? Então, como eu dizia, na página 313 do voto da conselheira Ana Moraes, ela dá a letra muito clara, chama o Ministério Público e também a Polícia Civil e dá a delegacia, que é a primeira DECOR, né? Ou seja, o que é isso? É a Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro. Então, não é o Arilson que está dizendo, não é o Sindiago, não é o vereador Jonas, é a conselheira do Tribunal de Contas que indica para onde que a polícia tem que ir. E é isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E uma outra parte que nós temos que colocar aqui como sindicalistas, vereador Jonas e quem está nos assistindo, é a questão das demissões em massa que estão acontecendo na Corsã. Nós teremos desligamento de 1.700 pessoas nos próximos 90 dias por uma questão de... Porque a Egea não quer ficar com o trabalhador. Ela prefere pagar o trabalhador na estabilidade na sua casa do que trabalhando na Egea, para exatamente terminar de uma vez por todas esta relação que tem entre os trabalhadores atuais e os novos que ela pretende contratar, aí sim pela metade ou por 1/3 do preço do que se paga hoje para um funcionário que leva água, vida e saúde à população. E questionado um dado momento sobre por que a Egea manteria o escritório dele central em Porto Alegre, a Corsã nós entendíamos que a sede tinha que ser Porto Alegre, que é próximo do governo do estado, da capital, porque é uma empresa pública. Agora, para uma empresa privada, não faz sentido ter a sua sede central em Porto Alegre. Deveria ser num dos municípios onde a Egea atua. Não, o objetivo deles, e aí para o pessoal do DEMAI, saudar o Edson, que fez muitas lutas conosco no ano que passou, que eles querem sim pegar o DEMAI e dizer para todas e todos que o Brasil está loteado. A região sul é para a Egea. A central do Brasil, a parte central e a parte nordeste, tem outras empresas. Não é por nada que o presidente da Corsã, Jonas, sai da Egea, sai aqui da Corsã e vai para a Iguá. E a Egea e a Iguá é a empresa mais forte. Me cobrem, se conseguirem privatizar a Sabesp, é a Iguá que vai ganhar o processo da Sabesp. E a Egea já anunciou que não vai participar do processo de privatização da Sabesp, porque nós sabemos, está loteado esse país, está loteado devido àquele marco regulatório que o ex-presidente, o inominável, fez aqui, entregou para nós, e nós temos que remendar tudo isso que essa gente deixou como legado para nós. Então, vereador Jonas, te parabenizar por essa iniciativa. É muito importante a população saber e discutir esse processo todo que está acontecendo. E parabenizar em teu nome, deputada Sofia, leve aos demais deputados, não sei se tem algum deputado na sala, aqui nós estávamos com o deputado Jefferson Fernandes, e aí, em teu nome, parabenizar vocês que estão também sendo muito fortes nessa luta contra a entrega e a destruição do estado do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todas e todos, especialmente a ti, Jonas, que nesse momento traz esse debate
que é muito importante. E nós aqui, eu vou fechar a câmera e vou continuar assistindo. Se der para continuar da internet durante o caminho, a gente segue. Se não, muito obrigado pela oportunidade. O Sindiago está aí, e aos colegas demais, se precisarem, contem conosco, assim como eu tenho certeza que, se nós precisarmos, contaremos com vocês. E, para terminar, dizer, nós vamos derrubar esse leilão. Tecnicamente, nós ganhamos. Politicamente, se tiver que a gente tirar muito dinheiro do bolso para comprar prefeitos, vereadores e demais situações aí que eu não vou colocar aqui, porque senão é o 13º processo que eu vou tomar. Um grande abraço. Parabéns, Arilson, pela tua garra, e no teu nome eu quero cumprimentar todos e todas os lutadores pela Corsã Pública, não só os servidores, mas as famílias, essa compreensão que vocês conseguiram construir a nível de Rio Grande do Sul, que tomou conta de muitos progressistas. Eu tive o prazer de estar em muitas caminhadas de vocês, aquela marcha esplendorosa em Porto Alegre, inclusive tinha um prefeito do interior que fez uma fala muito forte lá da região missioneira, me recordo até hoje. E eu acho que é isso, essa defesa que vocês fazem do patrimônio e trazem o povo para a busca de uma outra lucidez. E a gente sabe que o governo Leite tem espaço na mídia, ele tem cancha aberta, como diz o gaúcho, na RBS é um absurdo, a RBS hoje é porta-voz do governo Leite, da agenda que ele faz, que é de destruição do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul perdeu quase 1 milhão de habitantes e tem a conta do governo Sartori, privatista, que privatizou muitas empresas, muita coisa que era patrimônio dos gaúchos. Ele continuou o Leite numa parte. Esse povo que fugiu do Rio Grande do Sul é por isso, porque aqui nós perdemos condição, qualidade de vida, é insuportável a situação que eles colocam. A Sofia é uma que a gente acompanha, Sofia, teu trabalho na defesa da educação estadual, e vê como está em frangalhos a escola pública, sendo vilipendiado um direito constitucional. Eles não conseguem nem aplicar o mínimo que está na Constituição. E aí a gente vê o que aconteceu com a CE e ninguém foi preso, Arilson. Eu fico pensando, ninguém foi preso depois do que aconteceu com a CE no Rio Grande do Sul. E o que vocês já colocaram, várias figuras públicas, como é que ninguém nesse processo aí da Corsã ainda não foi preso? E é um questionamento que eu faço aqui nessa frente parlamentar, esse debate público na Câmara de Vereadores, onde está a justiça? Nós precisamos saber onde está a justiça nesse nosso país, que as concessões não têm dado certo, a gente sabe, as pessoas estão ganhando emprego nas empresas que ganham as licitações, ganham os leilões. É insuportável ter que conviver, Sofia. A gente foi lá aquela vez no Ministério Público com o deputado Jefferson Fernandes junto, e o sujeito que participou do processo de venda da CE ganhou um baita emprego com salário de mais de 50 mil reais na empresa que ganhou a Equatorial. É surpreendente isso, não dá para entender. Mas eu quero passar aqui, fazer uma saudação também ao Arlindo, que é do Cinti Saúde e é o presidente da associação do GHC, também um batalhador exemplar da luta pelo patrimônio público, pelo SUS. Agradecer a tua presença e também agradecer a presença de todo mundo, dos demais servidoras e servidores que estão aí na dianteira, mas eu quero já imediatamente, para a gente avançar o debate, construindo essa nossa instrumentalização para a luta, o nosso querido ex-vereador Guilherme Barbosa e ex-diretor do DEMAI, um combatente que está aí nas fileiras da resistência e defesa do patrimônio do povo. Boa noite, vereador Jonas. Boa noite, vereador Marcelo Garbosa, deputada Sofia. Cumprimento também os meus colegas ex-diretores do DEMAI, o Arnaldo Dutra e o Carlos Todeschini. Muito tempo que eu não vi o Todeschini. O Edson, a Sandra, estão sempre nessa luta. Importantíssimo. Eu considero que em Porto Alegre, neste ano, junto com a modificação do plano diretor, esta é a grande luta, né? Ou então são duas grandes lutas que nós temos que levar adiante, né? Falar sobre o DEMAI nem precisa para esse grupo que está aqui. A história do DEMAI era uma história vitoriosa. A cada diretor que vinha depois do outro, de muitos partidos, sempre acumulava melhorias para o DEMAI, né? A cidade já teve
duas empresas privadas, né, que na metade do século passado a prefeitura tomou o serviço para si exatamente porque o serviço não tinha qualidade, não avançava, né, e não tinha qualidade. Então, a prefeitura tomou, criou primeiro uma secretaria e, na sequência, posteriormente, quando tomou, a prefeitura tomou um empréstimo grande para construir a estação de tratamento de água do Menino Deus, houve uma imposição, e até correta, do Banco Mundial, aliás, do BID, Banco Interamericano, para que se criasse, eu acho que tem um microfone aberto, eu acho que é do Gilmar, então, para que se criasse uma autarquia, exatamente para que não houvesse mistura de dinheiro, tal a importância do saneamento, né? Que tem a ver com saúde, tem a ver com a proteção e a recuperação do meio ambiente. Muito bem, então essa é a história do DEMAI. Nós éramos citados como um exemplo de desempenho no Brasil inteiro. A gente ia a encontros pelo Brasil inteiro e todo mundo citava o DEMAI com qualidade. Quando eu assumi, eu fui o primeiro diretor da administração popular, com o prefeito Olívio Dutra, havia 5 regiões da cidade que faltava água, assim, permanente no verão. E nós fomos trabalhando, e quando nós saímos com o diretor Todeschini, ou o diretor Damiani, não lembro bem, nós já tínhamos chegado a 100% do abastecimento, né? Com exceção, isso é importante dizer, das áreas irregulares, né, que não tem, mas essas são abastecidas pelos caminhões-pipa. Então, a cidade já tinha chegado a 100% do seu abastecimento e tem estrutura para isso. E começou-se, então, a investir significativamente no esgoto, porque quando nós entramos, o percentual era baixinho, em torno de 2% no tratamento do esgoto, portanto, um percentual absolutamente inadequado, não é? E se começou a construção de algumas estações de tratamento com algum processo bastante defensável ambientalmente. É o caso do Lami, que demos balneabilidade, Belém Novo, depois uma estação bem maior na Ponta Grossa, tá? E foi crescendo, até que, se eu não me engano, estruturado pelo diretor Carlos Todeschini, mas não houve tempo da gente implementar, o PISA, Programa Integrado Socioambiental, que, felizmente, o governo Fogaça levou adiante. E, com isso, hoje, nós temos uma estrutura, né, estações de tratamento, bombeamento e rede, em torno de 75% a 80% da possibilidade de tratamento do esgoto da cidade. Não é tratado ainda esse percentual porque as pessoas não saíram na totalidade da ligação através da rede do pluvial para a rede do cloacal, para que seu esgoto seja então levado para as estações de tratamento. Mas isso tem que ser apressado pelo próprio DEMAI para que a gente amplie. Mas já se passou de 50% de tratamento. Você tem estrutura para em torno de 80%, mas ainda não chegamos a 60% do tratamento. Mas já tem estrutura para isso. Bom, aí chega o governo Marquesan e, propositadamente, começa a trabalhar, tá, para ir desmontando o DEMAI. Não preenche as vagas dos servidores que foram se aposentando e chegou num processo, o engenheiro Adinaldo está presente na sala, aposentado do DEMAI e do Conselho Deliberativo que representa o SIMPA, e flagrou no processo o prefeito proibindo o DEMAI de investir. Ou seja, propositadamente, querendo criar problema na cidade de abastecimento. E o Tribunal de Contas, isso foi citado pela Sandra e acho que pelo Edson, o Tribunal de Contas pegou isso e está aplicando nele uma multa violenta por causa disso, que é uma atitude, inclusive, contra a saúde pública da cidade. E, sem que chegue a esse ponto da explicitação, a administração Sebastião Belo está fazendo a mesma coisa, porque não repõe os funcionários e, como disse a Sandra, vai chegar ao final do ano
com 400 milhões de reais aplicados no sistema financeiro. Isso é um negócio inaceitável sob todo o ponto de vista. Numa apresentação no Sindicato dos Engenheiros, que depois, inclusive, se posicionou contra o processo que a prefeitura quer fazer, pela sua fragilidade, por falta de informações e tal, eu perguntei isso direto ao diretor, que estava presente, e o prefeito também. E a resposta foi uma piada, dizendo que é muito difícil, com a estrutura que tem aí, a gente gastar o dinheiro. Olha, hoje eu acho que junta duas coisas, a competência deles e, ao mesmo tempo, a decisão de não investir, para que, como disse a Sandra, provavelmente vai faltar água de novo no verão. Bom, então esse é um quadro, e eles argumentam que essa parcelização, né, sem base técnica, como já foi dito aqui, é por causa do novo marco de saneamento, que define que em 2030 nós devemos ter 100% do abastecimento de água e 90% da coleta. Tá, já vou encaminhar, vereador Jonas. E 90% da coleta e tratamento de esgoto. Ora, 100% do abastecimento de água nós já tivemos e temos condições de voltar, sem muita demora, a ter esse percentual. E no esgoto, nós estamos muito perto disso. E, ao mesmo tempo, tem esse dinheirão parado e aplicado no sistema financeiro. Um crime, volto a dizer. Tá? Então, esse argumento que ele fala é falso. E ele poderia buscar, sim, como foi feito antes, para se construir o PISA, através do PAC, que voltou o PAC, vai ter recursos de novo para investimento expressivo. O DEMAI, apesar de todas essas questões, tem saúde financeira para buscar o financiamento. Então, os argumentos dele não se sustentam para fazer o que quer fazer. Por último, nós temos, já foi dito várias vezes, e acho que o SIMPA começou a fazer, e essa frente é importante, assim como na Assembleia Legislativa, e como já foi comentado, dito pelo deputado Miguel Rosseto, dá visibilidade a essa questão. Né? Nós temos que fazer muitos movimentos para levar essa discussão para a população. Dizer e mostrar vários exemplos que já temos no Brasil. O caso de Manaus, sabe, que já tem muito mais que 20 anos de privatizado e ainda não tem 100% de abastecimento ao lado daquele imenso rio, quase um mar. E o percentual de esgoto lá é uma piada, é cerca de 20%. Depois de 20 anos, temos em Tocantins, que a empresa privada largou os pequenos municípios, passou, o Estado teve que remontar uma estrutura para abastecer os pequenos municípios. Nós temos Uruguaiana, que assim que foi privatizado, eles aumentaram a tarifa e ainda não chegou a 100% do trabalho que eles deveriam ter feito nos atendimentos. E já se passaram 10 anos no prazo que eles tinham inicialmente. Então, vereador Jonas e demais, eu acho que a questão é montar todo um processo de mobilização, chegar junto da população para mostrar que o prefeito Melo quer cometer um crime contra a população de Porto Alegre. Obrigado. Ficamos no debate. Obrigado, nosso querido Guilherme Barbosa, que sempre nos inspirou na luta em defesa do patrimônio do povo, e faça a fala forte agora. Eu aproveito aqui para dizer que tem um informe do Vicente, assessor do Rosseto. Na noite de hoje, os deputados Miguel Rosseto e Valdeci estão em Santa Maria, realizando uma conversa com a cidade sobre a privatização da Corsan e a importância do saneamento público. Isso aí, gente. Vamos em frente, vamos nos dividindo e vamos enfrentando. A Sofia também está escrita aqui. Sofia, te pergunto, eu posso passar o nosso querido vereador Todeschini e depois passar para ti a palavra? Eu detesto pedir para passar na frente, ainda mais do meu colega Todeschini. Não, então tá, vamos passar para ti, então. E daí, em sequência, o Todeschini. Agora eu vou... O Porto chegou aqui, eu tenho que me deslocar para a abertura da Feira do Livro em Gravataí. Ainda vou a Gravataí, às 8h30, lá, com o presidente da Frente Parlamentar em defesa do livro da leitura, e o pessoal fez questão que eu estivesse. Então, eu vou no carro acompanhar o debate, porque vocês têm informações maravilhosas, mas eu queria que tu me desse 2 minutinhos só para acrescentar a minha fala inicial, algumas questões. Uma
Pode ser, Todeschini? Depois eu Claro, vou te não, ouvir. faz uma fala agora Está oficial para nós aqui. muito qualificado esse painel, né? Quero te cumprimentar, porque acho que esse momento em que organizas a uma frente lá na Câmara, ele é muito importante. Que, como a Sandra e o Edson disseram, o trabalho muito dedicado do Cores Demais, do Simpa, persistente, mas em especial, assim, fazendo um movimento de rua, mas fazendo o desmonte do técnico, das intenções, fazendo questionamento técnico, trazendo o domínio, apresentando um domínio, que é um orgulho que nós temos, colegas. Ali está o Adinaldo, teria que citar muita gente. Um orgulho que nós temos da capacidade técnica que só é possível e é inovadora quando tu tem serviço e servidor com largo tempo, com valorização, com carreira, e a gente tem no DEMAI um conhecimento muito extraordinário da cidade e do tratamento e da perspectiva, e com plano. Nós temos plano de saneamento, nós não precisamos de marco, né? Regulatório que foi criado para pressionar as cidades e privatizar. Bom, então, essa luta resultou numa multa. Essa luta nos ajudou muito a fazer profundas denúncias no Tribunal de Contas durante o período Marquesan. Jonas, tu estava lá no Simpa, agora tu nos representa na Câmara. Então, com aquela frente política, a frente política, a frente de lutas e a frente jurídica, andando junto, né? E eu queria trazer só... o pessoal ainda vai falar, mas eles estão tentando mudar, né, Sandra? O caráter deliberativo do Conselho, do DEMAI, que é uma das... Eu me lembro, assim, de tentar... Todeschini, te lembra quando a gente queria colocar os estagiários, o pessoal trabalhando, tinha que passar pelo Conselho Deliberativo do DEMAI, porque tem um equilíbrio na tarifa, tudo é justificado, tudo é acompanhado, uma tarifa módica, um trabalho de excelência, e o governo tentando tirar esse caráter deliberativo, uma das iniciativas. Mas eu acho que a gente conseguiu, com a combinação de todas essas ações, uma beleza de multa para trás, que assustou o prefeito. Mas eu quero só dizer o seguinte, como é importante essa disputa pública. Eu estava numa reunião do orçamento participativo, eu vinha falando do DEMAI, levei material, aí eu mando o WhatsApp para a Sandra. Sandra, quanto dinheiro tem na conta? Me diz aí. Por quê? Porque todas as reuniões do AP, tinha demanda para saneamento. Todas as demandas, em todas as reuniões do AP, as lideranças comunitárias falando, olha, aqui nós não temos esgoto, olha, aqui nós temos isso, temos aquilo, temos demandas, né? Ou falta d'água, mas especial esgoto. E aí eu escancarei, mas prefeito Melo tem 350 milhões em caixa, prefeito. Usa isso em favor da população e não desmonta o DEMAI e a sua capacidade de atender essa população, a demanda, porque eles diziam que a gente não devia fazer política no AP. A gente devia falar das demandas. E para atender a população, use esse dinheiro, se eu tenho esse dinheiro, e não toca para frente a sua iniciativa de vender a água, de passar a água para alguém que vai vender e cobrar tarifa. E a segunda elemento que eu quero trazer nesta reunião é que nós estamos numa crise grande da Equatorial. Nós tratamos ontem no planejamento da bancada, eu levei depoimentos aqui da Princesa Isabel, a Beloni, emocionada, falando que as pessoas não podem com a conta, as multas, a conta para trás. Então, é muito sério o que está acontecendo no Equatorial com os pobres, com quem é pobre, que não tem como pagar a multa de conta de luz não vencida ou não paga, ou energia elétrica sem uma tarifa módica, sem uma educação para uso, né? Porque a gente sabe como é que a população sempre se virou, ganhando tão pouco, vivendo só de Bolsa Família. Não tem como pagar a água, a luz, né? Vai pagar esses insumos, IPTU, não tem. Então, nós temos que ter política pública, claro, emancipatória, mas tem que ter uma política pública que não deixe essas pessoas desguardadas. Qual foi a reação do Melo nessa? Então, quero dizer isso. Equatorial berrando nas reuniões do orçamento participativo, o povo contra a Equatorial, e o Melo tendo que dizer, não, vamos chamar a Equatorial,
Nós vamos dizer que não pode cobrar tarifa que não é abusiva. Ele dizendo esse discurso. Daí, depois dessa minha fala, dos 350 milhões, ele se exaltou. Em nenhum momento ele defendeu a privatização. A comandante Nádia defendeu numa das reuniões, só. Não sei se o Jonas vai lembrar. Ela, depois de mim, ela disse, não importa se é público ou privado. A Sofia aqui mente, porque nós não vamos fazer que nem a Equatorial, nós não vamos vender, né? O batalhão de ultradireita. E ele disse, Sandra, Edson, ele disse, então, há 15 dias atrás, eu já autorizei, semana passada, gastar 200 milhões em editais e para o DEMAI operar. Então, ele reconheceu, veja, e só agora. E a gente tem dívida para pagar e tal, deu uma enrolada e pá. Então, assim, é possível fazer o embate público com o Melo, que a água não chega porque ele não traz investimento. Então, eu acho que essa tarefa a gente tem que seguir agora com o tema concurso, que não pode ser para 33. Então, que a gente tem que obrigá-lo a recompor o DEMAI, que é o que faz com que o DEMAI daí tenha mais força, tanto das forças dos seus funcionários, mas principalmente porque ele vai atendendo a população e a população vai valorizando o DEMAI. Então, eu acho que é das lutas mais generosas e mais emblemáticas que nós temos que fazer. E eu parabenizo esse novo espaço, Jonas, que tu crias, que se soma um processo muito lindo, liderado pelos municipários e municipárias, que sempre nos orgulharam no tratamento da água, do esgoto, nos investimentos e nos ajudando a pensar essa cidade diferente, na educação ambiental, etc. E nisso eu homenageei os ex-diretores, todos que estão aqui presentes, Arnaldo, o Guilherme, o Todeschini e as suas equipes. Um abraço aí para os Garbosa também, para as lideranças sindicais, e eu vou tentar acompanhar pelo celular o resto da reunião, que está muito qualificada e a gente aprende sempre. Um abração, boa luta para nós. Obrigado, deputada estadual Sofia Cavedon, que sempre faz um enfrentamento exemplar na defesa do serviço público, não só na nossa capital, mas no Rio Grande do Sul. A gente acompanha pelas redes, Sofia, a bravura e essa capacidade de estar se multiplicando em muitos espaços. Agora mesmo vai a Gravataí, mas queremos te agradecer aqui, porque o teu trabalho como vereadora foi fundamental para a defesa do departamento e a defesa das carreiras dos municipários, das municipárias, principalmente no último período. Um período, acho que mais nebuloso, mais nefasto, que foi Marquesan. Mas eu quero passar imediatamente a palavra ao querido ex-diretor do DEMAI, o Carlos Todeschini, vereador também na nossa capital. Fica à vontade, Todeschini. Não sei se o Todeschini caiu ou tá... Não estamos ouvindo, Todeschini. Tem que ligar o microfone. Está com o microfone desligado. Agora nós estamos ouvindo. Tá, agora está ouvindo? Sim? Ouvindo? Tá, legal. Então, boa noite, vereador Jonas. Cumprimentos aí pela organização do debate. Também meu abraço aos queridos ex-diretores aí, o Guilherme, a quem eu consegui ouvir, o Arnaldo também que está presente, E eu também deixar um abraço em memória do companheiro Dieter, que foi uma grande liderança, aí do DEMAI também fez história muito importante. Meu abraço também à vereadora, ex-vereadora, deputada, e também ela é minha prima, posso falar um pouco assim, a Sofia, Sofia é da família, viu? Nossos bisavós eram irmãos. E aos demais presentes, desculpa, eu tive problema de conexão, eu só consegui entrar agora há pouco, logo antes da fala do Guilherme. Mas, assim, é completamente apropriado aquilo que está sendo dito, que foi dito aí por todos que eu consegui ouvir, de que o DEMAI sempre foi uma referência, não só para o Brasil, como o Guilherme falou, mas foi referência mundial, como exemplo de empresa, como exemplo de estrutura, como determinação que teve para
manter o serviço público com capacidade de ser uma referência nacional e internacional. O DEMAI sempre foi referência por, né, prestar serviços de qualidade ao público. E por isso que eu fui convidado, e viajei muito, de 2001 a 2004, visitei cerca de 20 países, sempre a convite para, né, expor, para mostrar a experiência que se vivia em Porto Alegre. Quando o Fórum Social Mundial esteve aí, inclusive, foi um dos expoentes, né, a qualidade do serviço público de saneamento, né, que a nossa autarquia conseguia prestar à cidade de Porto Alegre. Mas, lamentavelmente, né, tivemos, a partir da era do governo Fogaça, né, tristíssimos episódios, porque aquilo que era um modelo vitorioso iniciou a passagem por um grande desmonte. E isso se consolidou mais quando foi instituído o Caixa Único do DEMAI, aliás, o Caixa Único da Prefeitura, porque os recursos que eram abundantes, né, e autônomos da autarquia passaram a engordar o caixa da Prefeitura para outros propósitos. E isso sempre foi uma chave virada, né, no saneamento para justificar a privatização. Falta dinheiro, o saneamento não tem dinheiro, não há recursos, né? Mas os recursos que haviam e eram abundantes foram drenados para cumprir as finalidades dos interesses, das prioridades políticas desses governantes, né? Então, é um fato muito lamentável. Sem falar nos grandes problemas que a gente enfrentei como vereador aí, né, que foi o aviltamento dos custos dos empreendimentos, dos investimentos, das obras. Eu lembro que o PISA estava orçado em 120 milhões de dólares, aproximadamente, que à época significava 345 milhões de reais. E não tinha mais nenhum financiamento no Brasil, nem nas instituições nacionais e também nas internacionais, porque Desligou o microfone, Todeschini, liga de novo. Né? Foi Agora uma ligação. Voltou. Na época, a resolução número 30 de 2000, ou 99, do Fernando Henrique, proibia, né, qualquer captação de recurso ou investimento para, né, empresas públicas e serviços de saneamento. Então, a gente estava tratando com o JB, estava tratando com instituições financeiras internacionais e tal, e não tinha recurso, e nacional muito menos ainda. Não havia Caixa Econômica, não havia BNDES, não havia ninguém que pudesse ou tivesse interesse de aportar recursos, até porque também, em parte, estava proibido já por essa resolução do Brasil com o FMI. Bem, então, nós fizemos um planejamento, né, de fazer o PISA, que custava 345 milhões de reais à época, só com recursos tarifários. E a gente discutia, nós fizemos um planejamento ajustado e depois né, fizemos a implementação. Significava, à época, R$3 a mais na tarifa por família, ia ser pago todo o investimento a partir, né, de recursos tarifários. Bem, depois, quando eu estava na Câmara, cerca de 10 anos depois de que foi feito esse planejamento e a implementação dessa política, nós, de fato, constatamos que em 10 anos foi arrecadado o que se planejou, que foram os 345 milhões de reais. Agora, se você fizer um balanço do andamento do PISA, das 1.200 casas, né, que eram para ser reassentadas ali próximo a Campos Velho, ali no Arroio Cavalhada, quantas efetivamente foram feitas? No meu tempo, não tinha chegado a 500. Né? Houve, né,
compra de lideranças, houve verdadeiros absurdos. Eu lembro que eu fui vaiado numa assembleia ali na Icaraí, né, porque eles distribuíram várias casas para algumas lideranças, né, como forma de comprá-los para que eles aprovassem, né, a extensão do bônus moradia. Bom, o bônus moradia não produzia uma única habitação e foi um festival de corrupção, né, sem precedentes dentro do programa. O custo das obras eles multiplicaram, não sei por quanto, mas foi muitas vezes. O custo foi lá para cima e, portanto, né, teve dinheiro da tarifa, que foi aqueles 300 milhões que nós planejamos arrecadar, eles de fato ingressaram nos cofres do DEMAI, nos cofres da prefeitura. Houve dinheiro do BID, houve dinheiro do BNDES, houve dinheiro, né, da ANA, houve recursos, né, incalculáveis. E as coisas ainda não foram concluídas, né? Mesmo com um plano assim, bem desenhado, bem licenciado, bem feito, com tudo mais. Mas é porque essas questões da boa técnica nunca foram do interesse dessa turma aí. O Melo, por exemplo, sempre foi o campeão de ações judiciais contra as nossas atitudes, né, para a organização do sistema. O Melo chegou a me mover num ano cerca de 15 ações judiciais. Como ele mal sabia escrever, ele perdeu todas, né? Todas, porque era um verdadeiro vigarista, não tinha outro nome melhor para ser dado. E se precisar dizer, eu digo de novo e digo onde ele fazia as vigarices, né? Nós tivemos, assim, uma situação de desmonte verificada ao longo dos anos, vergonhosa, porque, veja só, nossos técnicos, que eram assim de muita qualidade, nossos funcionários, idem. Mas vou pegar só o caso dos leituristas, que eram cerca de 60 e poucas pessoas. Os leituristas conheciam as pessoas das casas que faziam o serviço pelo nome. Eles conseguiam, né, orientar sobre como a pessoa deveria corrigir caso tivesse algum problema, né? Era, assim, um serviço de alta qualidade, né, de chegada, né, no conjunto das casas da cidade. Bem, o que nós temos visto hoje? Um desmonte de todos esses setores. Havia o setor de lançamento, né, de grandes obras, o SCLA, que fazia era uma espécie de SWAT, como a gente falava, do DEMAI, que fazia os lançamentos de emergência, que nem uma empresa privada conseguia fazer igual, né? Então, vê quanta coisa que era modelo e que foi desmontada, que foi desestruturada, que foi sucateada propositalmente. E agora, Jonas, e demais participantes dessa live, eu quero dar um testemunho do que nós estamos vivendo aqui, por exemplo, com essa prática com a Equatorial. Eu moro em Capão da Canoa, estou aqui na praia nesse momento, porque eu moro e trabalho também, mas estou em casa. Agora, por ocasião do ciclone, nós tivemos dias e dias a fio sem energia. Por quê? Porque a Equatorial paga R$ 1.500, R$ 1.600 para cada funcionário. Eles aguentam trabalhar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não entendem nada do que se passa, né? Levam choques e tem já um conjunto expressivo de óbitos, né, no serviço por choque elétrico aqui na região litorânea. Me fizeram uma estatística de cerca de 10 pessoas que morreram esse ano aqui por fios em carga e tal, por fios energizados. Guilherme entende bem desse assunto. Só na região litorânea? Só na região litorânea. Bem, e assim, verdadeiros absurdos que a gente vê passar. Aqui na minha casa mesmo, eu instalei um sistema fotovoltaico, né? E aí o negócio não funcionava, e não funcionava, e não funcionava. Aí eu chamei, depois de vários chamados, mais uma vez, no domingo, aí veio uma equipe e disse, as 3 conectores aqui do sistema estavam queimados. Mas por que aconteceu isso? Porque fizeram um serviço mal feito. Simplesmente as pessoas não têm memória, não conhecem o que vão fazer, né? Correm riscos,
né? E não se forma uma cultura de como funcionam os nossos sistemas. Não será diferente onde for privatizada a água. E o povo gaúcho tem que saber que a gente está vivendo uma verdadeira desgraça. Além de reforçar aquilo que a deputada Sofia falou há pouco. Eu tenho uma casa em Porto Alegre, né, e que ela foi fechada uma época, porque minha companheira se mudou aqui para a praia também, né, e foram lá e notaram que tinha uma redução do consumo de energia. Aí inventaram que eu tinha um gato que estava tendo desvio de energia. Me aplicaram uma multa de R$ 1.800, né, que eu estou questionando na justiça. Inclusive, já tive 2 audiências, né, na justiça e agora vai sair uma sentença o dia 6, onde eu provo que o endereço que dão é a 8,2 quilômetros da minha residência, onde eles dizem que tiveram que ingressar para fazer a medição e onde constataram o desvio de energia era interno ao pátio, mas o meu medidor é externo, né? E outras tantas, falsificaram a minha assinatura, e essas pessoas talvez estejam ganhando, né, para aplicar multas, né? Veja só a gravidade da situação. Tem já denúncia de que esses funcionários falsificam assinaturas, talvez para receber um bônus, para receber, né, uma gratificação para aplicação de multas. E nós intimamos, na audiência que tivemos a semana passada, terça-feira passada, aí no Fórum, em Porto Alegre, a presença, né, desses funcionários. Sabe o que a SER respondeu, advogado? Não, mas eles são terceirizados. Não tem como eles comparecer. Né? A SER chegou a dizer isso. Nós não temos nada a ver com isso, porque são terceirizados. Já pensou o absurdo que nós estamos vivendo nessa era? Então, eu penso que um esforço que deve ser feito, muito grande, é mobilizar a população gaúcha para reverter, mas nós temos que refazer o marco regulatório, que foi uma conquista imensa da época, né, do primeiro governo Lula, quando o companheiro Lívio foi ministro das cidades. O marco regulatório foi uma conquista que foi 20 anos de trabalho de todo o setor de saneamento, de todo o setor, né, que pensa num sistema público eficiente, né, democrático e que universalize. Pergunto só o seguinte: como justificar que vai haver universalização, que vai haver ampliação dos serviços, né, alegando a falta de recursos, se as empresas privadas, né, exigem para o cumprimento de seus desideratos, que é aumentar o lucro, que é ter lucro, que é aumentar tributos, etc., etc., e tal, que fazem parte das empresas privadas, um custo agregado de 50% superior. Se falta dinheiro hoje, né, como é que vão fazer o saneamento para, né, as populações mais carentes, mais necessitadas, se o custo vai ampliar em 50%? Não tem fundamento, né? Eles estão montando uma grande negociata para pegar os filés para explorar durante esses anos que eles estão prometendo, já vou concluir, universalizar o saneamento, e vai resultar o que a partir daí? Né? Que não vão fazer saneamento universal, porque se o público não faz, não é uma empresa privada, né, que vai fazer aquilo que nós sempre fizemos aí, né, de redistribuição de recursos através de benefícios em obras, investimentos e bem-estar do conjunto da comunidade. Tá? Agradeço a todos a atenção, um grande abraço e obrigado pela oportunidade aí, porque essa luta é uma luta de todos. Obrigado, Carlos Todeschi, nosso sempre vereador, lutador do saneamento, da defesa do direito da população. Importante saber dessa tua experiência aí, sentindo na pele, infelizmente, a privatização no litoral. E, lamentavelmente, a gente, nesse momento histórico, está tendo um desafio grande, que é lidar contra esse gigante que é a mentira, é a farsa, a ilusão que a mídia, inclusive, reproduz, de que tudo pode ser vendido, tudo pode ser negociado. Mas, enfim, eu quero passar aqui a palavra para o nosso querido colega vereador Marcelo Garbosa. Está me ouvindo?
Está intermitente, Sim. Marcelo. Estamos. Agora não, agora fechou. Agora então? Agora sim. Ah, ok. Eu estou aqui com o celular e o computador, porque o computador não tá saindo som, então eu tenho que usar os dois aqui. Mas pedi a palavra aqui mais para fazer essa saudação, não só ao Todeschini aqui, o Guilherme, o Arnaldo, e que a Luciana está aí também, o Edson, né? E, Jonas, parabéns por puxar essa frente parlamentar, né? Essa semana, entre a semana passada e essa semana, acho que nós estivemos já juntos 2 ou 3 vezes, né? Eu quero parabenizar a Sandra e os demais companheiros e companheiras do DEMAI por estarem incansáveis, né? Essa apresentação que a Sandra rodou o mundo já, os 4 cantos do mundo apresentando, ela precisa ser eficaz, né? E ser eficaz, nesse caso, eu quero pedir a palavra aqui mais para fazer essa sugestão, né? Que se o projeto eventualmente vem para a Câmara, né? Ali é uma frente de luta um pouco diferente, assim, na minha opinião, né? Porque ali você não é só uma questão, se depende do voto dos vereadores e vereadoras, esses vereadores e vereadoras têm que sentir a pressão nas suas bases, né? Então, diferente da disputa majoritária, em que você tem que ganhar 50% mais um, né? Na Câmara você precisa atuar nas bases dos vereadores. Eu acho que é uma sugestão, assim, quase que um trabalho de inteligência e de estratégia, né? Que é procurar as bases dos vereadores que podem mudar, podem influenciar a posição do governo, fazer o governo desistir dessa ideia da privatização parcial, né? E atuar nas bases deles. Então, uma sugestão, eu sei que esse grupo aqui dirigente já recolhe assinaturas dos servidores e servidoras do DEMAI para tentar rebater aquela fala da gestão de que os próprios servidores estariam favoráveis, né? Mas na Câmara eu sugiro que o recolhimento de assinaturas sejam nas comunidades onde os vereadores têm apoio, né? Aí é basicamente olhar o mapa eleitoral aí e ver quais vereadores e onde são suas bases eleitorais. Eu diria isso porque eu acho que é isso que pode balançar. Porque o tema do DEMAI, como a gente sabe, ele não pode entrar numa disputa ideológica, né? Não é esquerda e direita aqui, né? É quem defende um serviço essencial, né? Então, o maior símbolo disso é o próprio DIB, né? Que, enquanto vivo, se somava sempre nas manifestações e outras figuras públicas também, né? Então, eu diria isso, acho que uma ação mais, como aqui é uma reunião, não para nós nos convencermos da posição, acho que quem está aqui já está convencido, eu acho que é uma reunião mais de estratégia, né, de como fazer, né, e o como fazer na Câmara tem a ver com atuar nas bases dos vereadores. Então, fica um pouco uma sugestão aí e um reforço de me coloco sempre à disposição dessa e das outras lutas. Obrigado. Obrigado, Esgarbosa, pela participação aqui, pelas sugestões, importantíssimo. Essa frente a gente tem que destacar, ela não é minha, ela é uma frente da Câmara, de todos nós. A gente só teve iniciativa lá em janeiro de 2021, mas ela é uma composição coletiva. Realmente, essa reunião aqui que está sendo transmitida pelo Facebook ao vivo, tem muita gente da base do DEMAI, trabalhadores, trabalhadoras, que estão acompanhando e com certeza tudo que aqui foi dito, não só pelo Simpa, pelo Cores, pelo Arilson do Sindiágua, Sofia, o próprio Esgarbosa, os ex-diretores, tudo isso vai nos ajudando a ilustrar essa página que nós estamos escrevendo sobre o debate do saneamento público. Na verdade, é disso que se trata, é manter o direito à população ou tirar esse direito e conceder a poucos, porque vai ter água para todo mundo, essa é a realidade. O que a gente está vendo no Rio de Janeiro? Saiu no jornal hoje. 300 comunidades atingidas sem o acesso à água. E isso não acontecia quando era público, está acontecendo quando é privado. O Todeschini dá um exemplo aqui para nós do litoral, da CE. É alarmante, é triste ver que trabalhadores estão morrendo porque o salário é baixíssimo, não tem nem treinamento. A Equatorial não está dando treinamento. Essa é a realidade.
no poste lá perto da minha casa, na rua da frente, eles vieram 3 vezes. 3 vezes não souberam fazer o serviço. Nunca eu tinha visto isso na época da CE Pública. Nunca. Tinha pessoas com conhecimento desenvolvido há muito tempo, sabiam o que estavam fazendo. Hoje eles contrataram as pessoas por um salário baixíssimo e não deram formação. Não é assim que a pessoa sabe fazer da noite para o dia. A mesma coisa o saneamento. Em Porto Alegre, é importante registrar, eu tenho acompanhado muito algumas obras, alguns serviços, e eu converso com os trabalhadores estatutários, e eles dizem que tem empresas terceirizadas que realmente não têm o conhecimento, não conseguem fazer com a maestria que as equipes antes, que eram mais robustas, mais numerosas, do departamento, concursados faziam. Porque há uma precarização já hoje dentro do DEMAI. Já há um processo de fragilização muito bem colocado aqui pelo Edson, colocado pela Sandra, que pouquíssimas pessoas. Mas, enfim, eu quero agora passar a fala aqui para a Inara Ruas, para a gente te ouvir também. Obrigada, Jonas. Queria te cumprimentar a minha presidente, a Cláudia Franco, e os demais componentes aqui dessa frente. Eu estava ouvindo atentamente, né, todos os companheiros aí, e pensando, né, no grande escândalo nacional que esse Estado está vivendo, né, a questão do SAMU, semana passada a questão do Dia do Patriota, e nós vamos ter vergonha agora pela questão da água também. Eu me lembro na audiência da Assembleia, antes, pré-privatização da Corsã, que eu falei lá que era inadmissível. A água era um direito de todos, tu não podia privatizar, né? E agora eu estava pensando aqui, a fala da secretária do Estado hoje, da Saúde, que ela vai resolver o problema do SAMU, terceirizando o serviço de médicos na regulação, é mais uma privatização do SUS. E tu privatizar, né, o DEMAI e o Corsã, tu também, através deles, tu estás privatizando o SUS. Os ataques ao SUS são diretos e indiretos o tempo todo. A gente conseguiu derrubar, né, um governo fascista lá em cima, mas a gente não conseguiu a mesma coisa aqui embaixo. Então, além de estarmos atentos e fortes, eu acho que a gente tem que fazer um movimento de proteção dos nossos direitos. Porque não vai demorar muito, eles vão privatizar o ar que a gente respira. E ar, água, né, segurança alimentar, tudo isso é direito à saúde. Minha preocupação hoje, volto a dizer, estão privatizando indiretamente o SUS através dessas pequenas mordisquelas, assim, né, na Corsã, no DEMAI, e agora terceirizar a regulação do SAMU, que é um absurdo. E queria deixar um convite aqui para vocês, quero ser breve, porque amanhã, 31 de agosto, às 14 horas, tem a plenária ordinária do Conselho Estadual de Saúde. O Conselho Estadual de Saúde foi despejado do CAF e a gente está agora no antigo Tudo Fácil, tá? Que não tem acessibilidade, que o Ministério Público já foi lá 2 vezes, lá já houve denúncias, a gente não tem banheiro adaptado, uma série de coisas. Mas amanhã o que interessa é o seguinte, nós temos 2 pautas. Uma é o Instituto de Cardiologia, a crise financeira e econômica e os impactos disso no SUS do Estado. Porque além do Instituto de Cardiologia, essa referência ao hospital, né, de cardio, aqui em Porto Alegre, ele administra mais 4 hospitais. E até quanto ele vai ter fôlego para administrar esses hospitais? E a outra pauta que a gente teve que colocar na segunda-feira agora, né, vai ser o SAMU, tá? Então, convido a todos, quem quiser participar, vai ser uma plenária, eu acho, bem dura. Para mim, ela vai começar amanhã às 8h30 da manhã, que já começa a reunião de mesa no Conselho, para a gente já estruturar a plenária, né? A gestão entra na mesa ali por volta das 10 da manhã, eles chegam. E é um momento deles explicarem. No domingo, assistindo o Fantástico, eu não me segurei.
mandei um WhatsApp para... Até mandei as mensagens depois para a Cláudia, né? Mandei um WhatsApp para a secretária adjunta, Ana Costa, disse, tu tá assistindo o Fantástico? Tu tá vendo o que está acontecendo? Que explicação que vocês vão dar para o povo? Daí ela disse, a gente ficou sabendo na quarta-feira, abrimos sindicância na sexta, em 30 dias. Eu disse, mas não é essa a resposta que a gente quer. Tem que punir os responsáveis. Quando eu vejo qual é a índole de uma pessoa que põe uma garrafinha d'água no teclado para fingir que está trabalhando. Gente, isso é uma vergonha nacional. Eu estou cada vez mais envergonhada. Tá? Então, o Conselho Estadual se junta na luta contra a privatização, tanto do DEMAI quanto da Corsã. A gente já fez falas sobre isso, inclusive, na Assembleia. Mas também a gente tem que se unir para evitar a privatização do SUS. Tá? E temos que estar atentos também a fazer críticas também ao governo federal. Em julho, agora, vai ser criada uma espécie de OCIP para contratar os médicos, os mais médicos e todos os profissionais de saúde. Então, vai ser uma terceirização dentro do SUS. Eu vou estudar melhor, depois eu trago isso para vocês, mas tá complicado a gente defender o SUS sem essa unidade que a gente precisa. Muito obrigada. Obrigado, querida. Estamos aí na luta pelo SUS. Não é uma luta fácil, não é simples. Nós estamos num momento que a gente tem algum fôlego do ponto de vista do governo federal, mas a gente sabe que há muitos operadores pressionando e criando experiências privatistas a nível municipal, estaduais. Basta dar uma olhada agora aqui em Canoas, que é essa vergonha da saúde pública de Canoas. Na verdade, eu considero como sequestro do erário por interesse privado. Enfim, quem mora em Canoas sabe muito bem do que a gente está falando. Então, assim, o trabalho do Conselho Estadual de Saúde é fundamental. Mas eu queria passar também a palavra para a Cláudia, presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul. Cláudia, que está aí na batalha, é uma batalha duríssima, duríssima, pela valorização da enfermagem. Eu acompanho esse tema desde que era diretor do SINCO, pude aprender muito da área da saúde, principalmente com os trabalhadores da enfermagem. Mas passo a palavra para ti, agradecido pela presença. Obrigada, Jonas. Eu queria, na presença do Jonas, agradecer todo mundo, agradecer a Inara, né, que representa o SERGES maravilhosamente lá no CES, e agradecer, dizer para o Jonas, assim, que as pessoas me perguntam assim, o que o SERGES está fazendo numa audiência em defesa da água, né? Então, para quem fundou o SUS, como é meu caso, eu sempre digo assim, quando a gente vai fazer o card lá do Dia da Saúde Pública ou em defesa do SUS, do dia da Lei 8080, eu sempre digo assim, que da água que a gente bebe, né, a consulta que a gente faz, tudo é o SUS, né? Não existe saúde se a gente não tiver uma água de qualidade, se a gente não tiver um saneamento de qualidade e se a gente não tiver qualidade de assistência. Então, não me surpreende, né, nessa saga privatista, né, da Prefeitura de Porto Alegre, não me surpreende a questão do DEMAI, não me surpreende a questão do leite em relação à Corsã, porque é um projeto, né, um projeto estruturado neoliberal de entregar e de privatizar os bens e os recursos, né, que, na realidade, isso já está acontecendo, como a Inara está fazendo também, em relação à saúde. O Jonas nos acompanhou aí, assim como o Estevão, né, que era presidente do SERGES, durante o governo Marquesan, com a privatização da atenção básica em Porto Alegre, né? E hoje a gente está aí vendo a precarização total da atenção básica em Porto Alegre e o adoecimento total da população que não vê saída. A gente vê agora a denúncia do SAMU e a gente sabe que, na realidade, tudo faz parte de um programa, né, bem estruturado de precarização para levar, na realidade, aquela solução mágica de que a única solução é ir para o privado, porque o privado é que tem qualidade. E acho que a gente tem realmente que
unir forças para mostrar que o privado, na realidade, ele vai facilitar a maneira de dilapidar o patrimônio e fazer com que a gente não tenha mais o controle, né, da qualidade e os recursos serem desviados para outros fins e outros meios que a gente não tem como controlar. E na saúde a gente vê muito isso em relação à questão das terceirizações e das parterizações. E acho que essa denúncia que o Conselho Estadual de Saúde faz em relação à terceirização, ela é muito grave. E acho que essa comissão, Jonas, ela é muito importante. E eu acho que realmente a gente tem que pensar numa comissão bem ampla em relação a todos os tipos de terceirização e envolver a sociedade. Eu participei da última Conferência Nacional de Saúde e eu era da relatoria, e na relatoria eu me lembro que teve várias moções, eu fiquei nas moções, e eu me lembro que teve várias moções em relação às OCIPs, em relação às ONGs, em relação principalmente à questão da terceirização, porque na realidade se pinta uma ideia de resolutividade que nada mais é do que aquilo que acontece em Canoas. Amanhã, por exemplo, o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato de Saúde estão indo para São Lourenço para uma assembleia dos trabalhadores que estão desde janeiro com salários atrasados, porque o hospital de lá acha que pode fracionar salários porque os trabalhadores trabalham no amor. E isso não existe. Mas tudo é uma ideia de achar que pode vender a falência para depois vir com a ideia mágica de terceirização. Então, o SERG se une, né, à questão da não privatização, tanto da Corsã quanto do DEMAI, e deixar bem claro que isso não é um assunto do DEMAI ou um assunto da Corsã. Isso é um assunto de interesse da população do Rio Grande do Sul e de todas as pessoas que defendem saúde, educação, habitação. Isso é importante para todas as pessoas que usam, na realidade, um sistema que tem que funcionar, né? Isso faz parte do nosso dia a dia. Então, parabéns pela iniciativa. O SERGS se defende a saúde, tu tem que defender a não terceirização e tu tem que defender um sistema de qualidade e um sistema que seja estatal e de qualidade. Obrigada, Jonas, obrigada pelo espaço, tá? Para a gente poder realmente fazer essa denúncia grave, muito grave. E te dizendo o seguinte, eu gostaria que o prefeito Melo nos dissesse o que ele vai fazer com o dinheiro que está depositado pelo governo federal, que até agora ele não repassou para os enfermeiros, né, e para os técnicos, para pagar o PIS, que o dinheiro está desde o dia 21 na conta da prefeitura. Eu quero saber quando é que ele vai pagar o PIS da enfermagem, porque o dinheiro está lá, né? Obrigado, Cláudia, exatamente, boa pergunta. Mas eu queria uma conversa na cidade, nossa capital. Eu fico preocupadíssimo, e vejo aqui o Efraim da direção do SIMPA, SIND, enfim, outros tantos que acompanham o serviço público da capital. E isso se dá também pelo abandono de estruturas como o DEMAI, a não realização do concurso público, o sucateamento, essa mordaça que tentam colocar nos técnicos, porque hoje nós temos apenas uma meia dúzia de pessoas que estão com o governo Melo no pensamento privatista. A amplíssima maioria dos trabalhadores do município sabem que a privatização que aconteceu no DMLU, que aconteceu, querida Cláudia, na saúde, na atenção básica. Entraram 3 empresas que hoje tem lugar que no papel está 3 médicos, só que apenas um da consulta. Eu denunciei isso há um tempo atrás na unidade de saúde Timbaúva. Então, quando entra o privado, é isso, eles vão dizer para nós, vai ter saneamento, vai ficar tudo uma maravilha, não vai faltar água. Na verdade, é o contrário. Quando era servidor público nos postos de saúde, não era desse jeito. Quando era servidor público no DMLU, o lixo não ficava acumulado nas esquinas como está agora. A zona central da capital é acúmulo de lixo. É um absurdo. Então, eu acho que a gente precisa aqui reunir cada vez mais informações, como foi o dia de hoje na frente, mas fazemos algumas ações. Uma delas é essa, a nível federal,
que eu faço como encaminhamento dessa reunião. E aqui pede a Roselaine, que quer falar. Roselaine, que é uma lutadora do Conselho Local de Saúde da Zona Norte e também é moradora e sofre muito com a falta de saneamento, a Roselaine, lá na Vila Elizabeth. Vou te conceder, Roselaine, 3 minutos para tu fazer uma intervenção e aí eu volto para os encaminhamentos. Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui. Boa noite. Eu gostaria de expor uma situação assim, ó. O Jonas sabe muito bem que aqui no Sarandi Elizabeth passamos por vários alagamentos. Agora, quando teve o primeiro ciclone, para nós aqui foi devastador. Só que tem um detalhe. Aqui a minha localização fica bem pertinho do valão que vai da Coca-Cola, perto da Freeway, ao Big na Sertório, tá? E tem toda uma extensão que é um campo de contenção para chuvas. Só que esses campos estão sendo aterrados, a porcaria da prefeitura está vendendo os espaços, eles estão aterrando, e nós estamos virando uma bacia. E está ficando, assim, insuportável, porque daí a cada chuva nós passamos por mais alagamento. Estão construindo várias coisas ali, Ecoville, já botaram a van, já botaram... botaram mais um negócio lá. Está vindo muitos caminhões de terra, tá, que estão sendo largados ali. Eu vou fazer um vídeo, eu vou mandar para reportagem, por causa que tá vindo uma água do muro que tem da Coca-Cola, que eles fizeram para, tipo, uma barragem, aí ela tá desovando lá no valão. Eu vou pegar isso, eu vou filmar tudo, porque, tipo, quando der as chuvas, a gente vai ficar como? Esse ano o valão foi limpo, porque o ano que vem tem eleição. Só por causa disso. Mas, e aí, como é que vai ser nas outras épocas? Né? Obrigada, Jonas. Obrigado, Roselaine. E quero aqui continuar os encaminhamentos e dizer que a gente também vai, através dessa frente parlamentar, realizar visitas no DEMAI. Visitas para dialogar com os servidores, para compreender como está a miúde o processo, como está o sucateamento, e a gente vai fazer, a partir disso, um relatório. E esse relatório a gente quer embasar a luta em defesa do público. Porque se o público não está funcionando na forma que deveria funcionar, nós temos que entender qual a interferência gestora que está acontecendo. Porque o dinheiro, foi colocado aqui pela Sandra e outros, está no caixa do DEMAI. Quem não está deixando o dinheiro ser investido para que a população receba o que é seu de direito? Enfim, eu queria agradecer a cada um que aqui estiveram. Várias pessoas não falaram, mas estavam acompanhando. Aqui a Elisamar também pediu a palavra. Vou passar para ti, Elisamar, antes de encerrar, que também é moradora da Zona Sul, conselheira, acompanha o debate, pertence ao Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, e é uma lutadora histórica da democracia, da participação. Elisamar. Obrigada, Jonas, pela deferência. Boa noite a todas e todos. Eu também estou assessora da deputada Sofia Cavedon, coordenadora do Fórum Geral de Mulheres, sou também conselheira municipal dos Direitos Humanos de Porto Alegre, né? E direitos humanos e água, né, é uma cruzação assim vital, né, para a gente defender nessa cidade. Eu lembro de uma época que a gente tinha o GT das águas. Eu não sei se o pessoal, a Sandra e o pessoal devem ter conhecimento disso. Então, só para somar, queria dizer que, de repente, seria interessante a gente tentar reativar o GT das águas, Jonas. Isso acontecia como uma forma de identificação
né, dos locais onde tinha os afluentes, né, dos arroios, onde tem fontes de água em Porto Alegre, e era um processo enriquecedor, assim, porque também divulgava e qualificava o tratamento da água nesses espaços. E o GT das Águas também, né, como todos os outros espaços no DEMAI e pelas secretarias da prefeitura, foi desmotivado, desmobilizado, e assim, né, naturalmente as coisas vão se... Dizer que é uma alegria, assim, apesar da necessidade dessa luta, né, de tu estares à frente dessa frente parlamentar, né, que é do nosso campo, que é do nosso partido, porque se faz necessário, urge gritarmos, né? Tá difícil mesmo, a luta é um entreguismo, é uma privatização de tudo, mas queria dizer que a gente também, com toda esta capacidade política que tem, é se somar à luta e dizer que estamos à disposição para percorrer as periferias, né, que eu entendo que é o espaço mais onde a gente tem que trabalhar a conscientização das pessoas para somarem conosco, porque se não tivermos esse povo aí do nosso lado, que eles tenham o entendimento da importância do saneamento básico para eles, né, que eles tenham o entendimento da importância de que privatizar significa mais cara a água, né, o acesso a ela, então mais difícil. Sem isso, a gente, né, não vai conseguir daqui a pouco. E o que tu disseste também me contemplou muito de que cadê o Estado no sentido da justiça? Eu comentei ali, né? A gente tem dito, enquanto mulheres, em vários espaços, para promotoria pública, para defensoria, no Ministério Público, de que o Estado nos violenta, né? Então, quando ele se omite numa questão desta, que fica deixando, né, rolar o namoro, o noivado e o casamento com a terceirização das coisas públicas, ele está sendo cúmplice até, né? Então, dizer de que a gente está junto aí na luta, obrigado pelo espaço, e é isso, né? Vamos juntos. Muito obrigado, querida Isamar, membro aí do Conselho dos Direitos Humanos. E uma importante sugestão, vamos trabalhar em cima dela do GT, com certeza. Queria deixar aqui um abraço para o Adinaldo, para o Arlindo Todeschini, o Edson, o Efraim, o Estevão, o Gilmar, a Inara, Jefferson, o Cela Moura, do DEMAI também, o Borba, o Conceição, lá do Cinti PPD, a Vera Guas esteve aqui, deixou um abraço para nós, Roselaine, a Sandra, a Lisamar, a Simone, todos, e a Glau, que estavam aqui, e os que tiveram que sair pelo adiantado da hora, e também vocês todos que acompanharam essa reunião da Frente Parlamentar de forma, né, aí remota pelo Facebook, e dizer que nós, antes dessa frente, nós entregamos esse panfleto aqui na Redenção, dialogando com a população, tentando fazer o debate, e é isso, a gente tem que fazer o debate. Eu vejo que o pessoal do DEMAI faz muito, tivemos em alguns apitaços na esquina lá da Princesa Isabel, Sandra, com vocês, e acho que essa tentativa, sabe como fica à disposição da população de Porto Alegre, e é muito importante ter aqui o pessoal da saúde também, porque a gente sabe posto de saúde lá nos hospitais, decorrente do quê? Do abandono, porque o privado ele não vai vir para usar a estrutura, para criar dividendos para acionistas. A EGEA é assim, a Equatorial é assim. Esses dias eu estava lendo uma matéria da Equatorial, é um absurdo a quantidade de dinheiro que eles distribuem em dividendos. Então, imagina que eles vão se importar com o seu João, que está sem luz, com a Dona Maria, que não tem na sua confeitaria, não tem na sua casa energia elétrica, não vão. E com a água vai ser a mesma coisa, como a gente já vê em Uruguaiana, a gente já vê no Rio de Janeiro, que hoje a matéria que saiu no jornal é escandalosa. População de uma das capitais mais populosas do Brasil, da América Latina, sem acesso à água, é um absurdo. Mas, enfim, gente, vamos continuar a batalha, nós vamos fazer essas movimentações, vamos seguir em diálogo para que a gente possa, na próxima reunião da frente, que vai ser mês que vem, trazer novidades e continuar fazendo esse debate com a população de Porto Alegre, porque é bem aquilo que a Sandra falou, eles parecem que estão em stand-by, mas, na verdade, estão trabalhando muito fortemente, porque há um interesse, é um negócio.
Eles olharam o DEMAI, é um negócio que dá dinheiro, está rentável, está ali, posso vender, entregar, presentear, porque é isso, eu digo para vocês. Hoje mesmo a gente viu, aconteceu um acidente na Zona Norte, no transporte, Mela entregou mais de 100 milhões para o transporte, não cobra qualidade, manutenção, pessoas quase morreram. Então, esse é o debate que a gente tem que fazer, quando entra o privado no serviço público e da forma como entra. Enfim, gente, agradeço a todas e todos, um grande abraço, e nós vamos encerrar, já estamos encerrando a nossa live no Facebook, e encerramos também aqui o nosso Zoom, por onde a gente fez esse debate dessa frente parlamentar. Grande abraço, contem conosco, viva o DEMAI público, viva a Corsã Pública. Parabéns. Bora, Melo! Bora, Melo.